Olá, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre a geopolítica do petróleo. Geografia, professora Magna Lacerda. Bom, a geopolítica do petróleo atual decorre da grande importância desse recurso natural, muito cobiçado por diversas nações do mundo. Falar da geopolítica do petróleo é falar dos cenários e dinâmicas políticas globais referentes ao principal recurso natural da atualidade, que esteve em boa parte dos últimos tempos em disputa pelas grandes potências econômicas internacionais. Qual é a perspectiva sobre a disputa do petróleo na atualidade? Bom, primeiro eu gostaria de responder a essa pergunta. Por que o petróleo é tão importante? Se você se preocupa com o preço do petróleo na hora de ir a um posto de gasolina, saiba que a presença dessa substância ou de seus derivados estão presentes em nosso dia a dia e vai muito além de um tanque de combustível. A importância do petróleo reside no fato de a humanidade ser, em sua maior parte, dependente do uso de seus derivados, principalmente como fonte de energia. Vamos apresentar primeiro os cosméticos. Os produtos de beleza, que seduzem os homens, as mulheres, possuem petróleo. Itens como perfumes, óleos, ceras, contêm 80% de petróleo em sua composição. Shampoos, condicionadores e tintas também possuem petróleo, porém em menor quantidade. E ainda utilizamos o petróleo para a fabricação da borracha sintética, substituta do látex em diversos produtos. A borracha sintética é utilizada em produtos esportivos, tênis, pneus, porque é mais resistente à mudança de temperatura. Para a fabricação de um pneu, são utilizados 8 galões de petróleo. Ainda utilizamos na fabricação dos lubrificantes, utilizados para reduzir o atrito entre as peças do motor, evitando seu rápido desgaste. O lubrificante contém 90% de petróleo em sua composição. Bom, e parece estranho, mas não é. O petróleo também é utilizado na fabricação de remédios. Muitos remédios, como por exemplo os analgésicos, contêm benzeno, que é derivado do petróleo. Bom, se nós pensarmos que um produto como o petróleo, né, um óleo que deixa manchas praticamente irremovíveis, ele serve para produtos de limpeza, parece incrível. Mas para a nossa casa ficar limpinha, nós utilizamos diversos produtos, como, por exemplo, detergente, o desengordurante, todos esses produtos possuem petróleo. Então, um produto que deixa manchas, principalmente em casos de acidentes, por exemplo, né, quando ocorre no mar, e deixa manchas praticamente irreversíveis, com perda de vidas, né, um impacto ambiental muito grande e a grande poluição também que ele produz. Esse mesmo produto é utilizado para a limpeza da nossa casa. É interessante. Bom, também utilizamos o petróleo no asfalto, o concreto asfáltico, que é conhecido popularmente como asfalto, né? É uma mistura feita através de diversos minerais e, dentre estes, contém um derivado semissólido de petróleo. Mas por que o petróleo é tão importante? Também é utilizado em tecidos sintéticos, nylon, poliéster, acrílico, muito utilizados para a fabricação de roupas e acessórios. E aí nós temos também na sua composição o petróleo. O plástico é um composto sintético muito presente em nosso dia a dia, que utiliza petróleo em sua fabricação. Encontramos petróleo em garrafas PETs, copos descartáveis, dentre outros produtos. E pasme, o petróleo é utilizado diretamente na alimentação, na nossa comida, diretamente.
quando utilizamos, por exemplo, corantes, conservantes. Essa é uma utilização direta do petróleo na comida e de forma indireta na fabricação de fertilizantes artificiais e pesticidas que são utilizados na agricultura. Muito bem, mas o uso mais previsível do petróleo é na produção de combustíveis. Bom, nós poderíamos aqui aumentar essa lista muito mais, mas vamos parar por aqui e começar, então, a analisar a importância desse produto no mundo. A Agência Internacional de Energia estima que cerca de 60% da produção energética mundial advenha desse recurso. Então, observem que eu tenho aqui uma comparação entre o consumo de energia de fontes renováveis e não renováveis no Brasil e no mundo. Essa primeira coluna aqui, essa primeira barra, né, à minha esquerda, ela trata, né, a respeito do consumo de energia no Brasil, ano base 2016. E a segunda barra, à minha direita, o consumo de energia proveniente de fontes renováveis e não renováveis no mundo. As fontes renováveis, elas estão representadas pela cor verde e as não renováveis pela cor preta. Então, no Brasil, cerca de 43,5% do nosso consumo de energia é proveniente de fontes renováveis. Mais da metade, 56,5%, de fontes não renováveis. Agora, observem que no mundo todo, 14% são de fontes renováveis e mais de 86% são de fontes não renováveis. Daí a importância absurda do petróleo no mundo. Vamos dar uma passadinha na matriz energética brasileira e a gente vai observar que 39% da nossa matriz energética é de petróleo e derivados. Gás natural, 14%, carvão mineral, 6%, urânio, 1% e outros não renováveis, mais 1%. Se somarmos tudo isso, nós vamos exatamente observar que mais da metade, né, do nosso consumo de energia é proveniente de fontes não renováveis. Mas as fontes renováveis, elas são bastante expressivas no Brasil. Então, nós temos a biomassa, né, da cana com 16%, a energia hidráulica, muito expressiva no Brasil também, 11%, 8% de lenha e carvão vegetal, e a lixívia e outros renováveis, 4%. A lixívia, ela é um resíduo líquido proveniente do digestor após o processo de cozimento da madeira. Então, a lixívia é derivado da madeira. Continuando, nós temos aqui, então, o ouro na economia internacional. Né? Engana-se quem acha que o petróleo seja somente outros usos, como os que nós já citamos, né? Até agora, plásticos, colchões, solventes, etc. Por esse motivo, esse recurso possui um peso de ouro na economia internacional, que é bastante vulnerável às oscilações de seu preço, a exemplo do que aconteceu na década de 1970, na chamada crise do petróleo. E assim, aquela nação que possuir um maior controle sobre a produção e exportação de petróleo, fatalmente ficará numa posição mais confortável no cenário político e econômico globais. E é por isso que nós faremos aqui uma análise sobre a história da crise de petróleo no mundo. Então, está aí o nosso diamante negro e algumas atividades que impulsionaram o seu uso no mundo. O grande desenvolvimento da indústria no mundo e a popularização dos automóveis produzidos em série, né, e os motores combustíveis, isso tudo impulsionou a utilização desse produto natural. Bom, outras questões também políticas importantes a serem analisadas é o controle exercido pelas nações do Oriente Médio e a grande preocupação das nações capitalistas. Na década de 70, as nações produtoras elas começaram a regular o escoamento da produção petrolífera. Por quê? Porque descobrimos que o produto natural não era renovável.
nós não temos vida suficiente para acompanharmos a renovação do petróleo. Então, disse que o produto não é renovável. E, com certeza, ao descobrir que o produto não era renovável, ou seja, ele iria se esgotar, né? Então, era necessário um controle do escoamento dessa produção. E esse controle, obviamente, trouxe um aumento expressivo no preço do barril de petróleo. E aí nós tivemos a formação, né, dos países exportadores de petróleo, a OPEP, né, que durante a década de 60 foi criada para restringir a oferta no mercado internacional e sustentar os preços do petróleo. Isso foi uma estratégia, né, e a origem também da primeira grande crise do petróleo. Os fundadores da Organização dos Países Exportadores do Petróleo foram o Irã, o Iraque, o Kuwait, a Arábia Saudita e a Venezuela. Posteriormente, outros países integraram a organização. Muito bem. O contexto da crise de preços. Nessa mesma época, a crise entre os produtos orientais e o bloco capitalista piorou com o estouro da Guerra de Yom Kippur. Esse foi um dos vários conflitos entre árabes e judeus envolvendo os territórios da Palestina. Discordando da ofensiva judaica, as nações árabes vizinhas, produtoras de petróleo, organizaram um boicote contra toda nação que apoiasse a causa dos israelenses, como, por exemplo, os Estados Unidos. Então, durante a Guerra de Yom Kippur, os Estados Unidos e os países europeus declararam apoio ao Estado de Israel contra Egito e Síria. E os países árabes, então, retaliariam, embargando a exportação do petróleo para os Estados Unidos e para a Europa, o que causou o aumento do preço do barril de 2,90 para quase 12 dólares por barril no ano seguinte. Então, nós temos aí um empate, né? Estados Unidos, Europa e os países árabes, de forma expressiva, Egito e Síria. Muito bem. Outra revolução, outra crise importante, de grandes proporções, aconteceu também em 1989, quando os iranianos organizaram a deposição do seu ditador. Com a sua saída do poder, o cenário político do Irã foi controlado pelos xiitas. São povos bastante radicais, apoiadores do Ayatollah Khomeini. Até a organização do setor petrolífero desta nação, o barril de petróleo atingiu preços estratosféricos. E apesar do suprimento de apenas 9% da oferta global, um pânico generalizado resultou numa elevação acentuada dos preços e novas recessões nos países importadores. E aí, em 1980, a guerra Irã-Iraque causou ainda mais preocupação nos mercados, elevando o preço para uma média de 38 dólares por barril. Depois de 1980, os preços do petróleo começaram um declínio de quase uma década. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a produção do petróleo diminuiu, entrou em queda. Observe, o país passou a enfrentar a queda na produção a partir do início dos anos 1970. Mas, ao mesmo tempo que houve a queda da produção, também houve um aumento do consumo, né? Observem que, enquanto os Estados Unidos, um grande produtor de petróleo, eles também eram grandes consumidores, até hoje. Eles também são grandes consumidores de petróleo. Então, queda na produção e aumento do consumo, isso significava que os Estados Unidos ficaram ainda mais dependentes da importação do Oriente Médio e de outros países da OPEP. E qual foi a reação no Brasil? A maioria dos países importadores do petróleo, a reação foi de racionar a oferta de gasolina. E no Brasil, o governo manteve a compra de óleo aos novos preços, né, o que provocou o endividamento público brasileiro. Quando eu falo a compra de óleo aos novos preços, é porque no Brasil nós temos ainda um problema de tecnologia, de investimentos nas nossas refinarias, porque a maioria delas, elas foram construídas na década de 70,
A Petrobras, por exemplo, foi organizada na década de 1950, 1953, no governo de Getúlio Vargas, e a maioria das nossas usinas construídas na década de 70. E naquela época nós importávamos o óleo, né, para utilização nessas refinarias do Oriente Médio, que é um óleo mais leve. Então, nós não temos tecnologia suficiente para refinamento do óleo produzido no Brasil, que é um óleo mais denso. Então, com isso, o Brasil manteve a compra do óleo aos novos preços e houve, então, um certo endividamento da público brasileiro nessa época. Uma medida positiva foi o investimento pesado em projetos de produção de álcool como combustível alternativo à gasolina. Muito bem, algumas considerações finais. Nós podemos dizer que, de modo geral, os principais atores na geopolítica do petróleo são aqueles países que possuem amplas reservas desse recurso e também aqueles que o consomem em grande quantidade. Assim, os membros da OPEP fazem parte dessa dinâmica, além de outras nações, como os Estados Unidos e a China, que estão entre os maiores consumidores na atualidade. A Arábia Saudita é líder mundial na produção de petróleo no mundo, o que influencia bastante em sua postura geopolítica. E os Estados Unidos, por sua vez, né, que não são autossuficientes, pois é o maior consumidor. Isso explica as diversas ações desse país, né, no mercado para baratear os custos de importação do produto. Nesse contexto, vale ressaltar o papel crescente que os BRICS, ou seja, as economias emergentes, como Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, estão desempenhando, visto que 4 países desse grupo estão entre os 10 maiores consumidores de petróleo no mundo, sendo que a Rússia e a China também fazem parte do grupo dos maiores produtores. Além disso, é interessante notar que os países que mais produzem e também que mais possuem reservas estiveram recentemente envolvidos de uma forma ou de outra em questões diplomáticas militares. Citam-se os exemplos da Venezuela, que segue uma postura de questionamento e tensões com os Estados Unidos, assim como a Líbia, recentemente invadida pela OTAN, no contexto da Primavera Árabe. Isso explica também, ao menos em parte, o porquê de Oriente Médio ser tão instável politicamente. Afinal, essa região é responsável por cerca de 60% da produção mundial de petróleo. E quais são as perspectivas? Uma nova era do petróleo está a caminho? Uma fonte de energia que pode tornar o mundo menos dependente do petróleo? O gás de xisto? O gás de xisto é mais barato que a gasolina, menos poluente que o carvão e já faz a economia americana sonhar com a autossuficiência energética, mas os riscos para o meio ambiente ainda não são totalmente conhecidos. Então, seria uma nova era do petróleo? Então, eu agradeço a participação de vocês. Muito obrigada à presença de vocês. Estaremos de volta em breve.